Kundalini. Este primeiro símbolo que mostro aqui para vocês é o símbolo da Kundalini. As duas serpentes representando Ida e Pingala. As asas representando o desdobramento da alma pela ascensão da dita Kundalini. Na próxima figura você percebe que essa figura envolve as duas serpentes, os chakras, Ida e Pingala, e também a energia que envolve cada um dos arcanjos: Gabriel, Samuel, Uriel, Rafael, Micael, Jofiel, e explica um pouco das cores que representariam esse mundo angelical dos arcanjos e a relação que ele teria com a Kundalini, representando também os seus chakras. O que seria então a Kundalini? A Kundalini ela é uma poderosa energia espiritual que está enrolada na base da coluna. Seria interessante os alunos de Reiki entenderem isso nesta parte do curso, onde eu começo a falar muito sobre energia sexual, Yin e Yang, essa força criativa e primordial da vida que é a energia sexual, que está ligada à Kundalini, para que vocês possam compreender um pouco mais o que seria então essa energia. Então, um homem comum, ele permanece em um estado chamado de descanso, onde a Kundalini estaria adormecida na base da coluna. Essa energia Kundalini costuma ser designada como uma energia cósmica, uma energia vital, ou ainda nós podíamos chamar ela de uma energia divina. É claro que muitos autores que falaram dela ao longo de suas tradições e utilizam essa fala. Por exemplo, o despertar repentino ou mal acompanhado pela Kundalini pode causar distúrbios psíquicos, como a psicose, por exemplo, que seria um despertar que traria malefícios para a mente. Tamanha a força da Kundalini. Tá? Segundo alguns autores, pesquisadores e estudiosos sobre o assunto, o despertar da Kundalini é, de certa forma, o despertar de uma energia cósmica que já está latente em cada ser humano e que essa energia teria a fonte de todos os poderes, de toda a força, de todas as formas de vida de que é capaz. Então é uma energia consciente. Então a Kundalini está na origem das duas correntes, né? Dessa energia que todos nós carregamos, essa força consciente, digamos que ela não está desperta, que ela está adormecida, e a Kundalini, no momento em que ela vai despertando, ela vai também nos trazendo consciência e expandindo essa energia. Então, existem duas origens de duas correntes que regem a vida, que seria o prana, a energia vital, né? A eficiência viril no sentido amplo, o aspecto que realiza da energia, a segunda sobre a intensidade dessa energia. Então seriam manifestações da profunda vitalidade, que se funde, né, numa energia da vida do instintivo, da vida interior e da vida mística. É como se fosse uma mistura de todas as coisas. Então, como que esse despertar da Kundalini pode acontecer? Como que ele pode ser provocado? Como que a gente pode ver ele manifestado, esse despertar? A gente pode ver ele sendo manifestado e ele pode ser provocado por várias causas. Uma delas é o amor de Deus. Quando a gente consegue realmente amar a Deus, sentir Deus, né? E essa é a graça dos sábios.
quando eles alcançam essa perfeição, digamos, essa conexão com Deus, essa conexão, essa harmonia com o universo. Então, aonde quer que haja uma manifestação, geralmente que é chamada de sobrenatural ou de sabedoria sobrenatural, há ali uma corrente da Kundalini. Mas na grande maioria dos casos, as pessoas, sem saber, elas tropeçam em um exercício que liberou uma pequena fração da Kundalini. Então, assim, digamos que todo culto religioso leva, conscientemente ou não, a esse resultado. Então, no momento em que você faz um culto, que você participa de um exercício, você acaba liberando uma fração desse estoque, dessa energia Kundalini. Você vai sentir uma consciência diferente, você vai sentir uma sensação diferente. Isso tudo digamos que você está lidando, você está mexendo com essa Kundalini. Então, o homem que acredita que as suas orações foram respondidas, ele não tem noção de que foi a sua própria natureza que produziu a realização. Então, esse homem se conectou a essas orações, elas foram respondidas, aquilo aconteceu, mas foi porque a própria natureza dele realizou esse poder da Kundalini, esse poder da realização, da criação, que todos nós temos inerentes e que vai sendo despertado conforme o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso esforço, a nossa meditação, os exercícios que a gente faz, é aquilo que a gente vai desenvolvendo para despertar realmente a ascensão espiritual. Então ele conseguiu, ele não sabe que foi através de uma atitude mental de oração, mas ele conseguiu despertar uma fração desse poder infinito que está enrolado dentro dele. Assim é que os homens, em sua ignorância, adoram sobre vários nomes, com medo em aprovações de todos os tipos, armazenado em cada ser. Então, assim, muitas vezes eles vão atribuir a outras pessoas, mas na verdade somos nós mesmos que estamos fazendo isso acontecer. Então, o que seria esse canal de energia que eu falei antes para vocês sobre o que é Nadi e o que é Ida, né? Então, a Nadi, a Kundalini, tem uma outra fotografia aqui, né, que fala ali sobre o superego, o ego, né, e ali vai falando um pouco também da supraconsciência. E vou falar um pouquinho disso agora aqui. A Kundalini, então, ela percorre todo o corpo por meio de 3 canais de energia, os nadis. Os 3 nadis são o canal esquerdo, o canal direito e o canal central. Todos os 3 funcionam perfeitamente juntos para integrar e equilibrar o fluxo da sua Kundalini. Cada um também desempenha um papel específico na manutenção de suas emoções, humor, saúde física. Cada um dos chakras está localizado em todos os 3 canais. À medida que a energia Kundalini sobe pelo canal central, ela nutre cada chakra, o centro, os lados esquerdo, direito de cada chakra. No 7º chakra, ele alcança uma conexão com a energia divina que tudo permeia. A abertura do chakra facilita assim o fluxo da energia divina, através dessa abertura de volta aos 3 nadis, nutrindo os chakras novamente. Então, tudo isso acontece em uma fração de segundo e quase instantaneamente. Além disso, o aumento da energia Kundalini realmente significa que alguns fios da energia Kundalini em forma de fios se elevam. O canal certo, que chamamos de Pingala Nadi, é seu canal de energia direito, também chamado de canal do Sol. Então ele percorre o lado direito do corpo, terminando na área do ego e do cérebro. O ego é a área do seu cérebro que lhe dá uma sensação de individualismo e autodistinto dos outros. Então é o ego que permeia que você se relacione consigo mesma. Eu ou eu. Ação e planejamento são qualidades essenciais associadas ao canal de energia correto. Eles dirigem as suas atividades mentais e físicas. No entanto, a demanda de energia do lado direito às vezes pode ser tão grande que o lado esquerdo fica enfraquecido. Quando isso ocorre, o seu desejo de alegria pode evaporar e você se sente mal-humorado e irritado. Você pode até sentir vontade de gritar com todo mundo ou sair do controle,
quando a menor coisa dá errado, como resultado a negatividade. Felizmente, a consciência é o primeiro passo para corrigir o desequilíbrio. A meditação e o acesso à energia Kundalini para restaurar a harmonia permitirão que você faça isso. Em resumo, o seu canal de energia certo influencia sua capacidade de planejar e agir para o futuro. Também desempenha um papel em emoções negativas, como raiva, irritabilidade e estresse. Seu canal certo pensa em termos de eu, meu e eu mesmo. Exagere em qualquer um deles e você pode se tornar desagradável estar por perto. No entanto, a sua meditação lhe dirá quando a energia do seu canal direito está muito alta e quando a hora de esfriar e de reequilibrar é necessária. Então existe uma meditação para isso. A Kundalini adormecida é extremamente fina, como a fibra da haste de lótus. Ela é desnorteadora do mundo, gentilmente cobrindo a entrada para o grande eixo, como uma espiral de uma concha. Sua forma de cobra brilhante é enroscada 3 vezes e meia. Seu brilho é como um forte facho de luz. Seu doce murmúrio é como o zumbido indistinto de enxames de abelhas loucas de amor. Ela mantém todos os seres deste mundo por meio da inspiração e expiração e brilha na cavidade da região sexual. Shiva e Shakti. Tudo é energia, diz a ciência. Tudo é um mar de energia Kundalini, diz o Tantra. Kundalini é a energia primordial que rege a vida e o universo. É chamada também de Kundalini Shakti por ser a energia primordial da manifestação de todas as coisas. O hinduísmo ele tem várias formas de falar isso, porém as duas principais são Shiva e Shakti. Como se fossem várias deusas, digamos assim. Ao contrário das religiões, da maioria das religiões contemporâneas, que personificam seus santos e deuses, as divindades hindus têm um significado mais metafórico, personificações das manifestações da natureza e das emoções e faces da vida humana. Então, Shiva é uma personificação do masculino que reside em cada um de nós, da consciência universal, é o que rege a ordem de todas as coisas. E Shakti é a manifestação dessa consciência, a personificação do feminino. É a natureza, são nossas ações, emoções, sensações. Shiva sem Shakti seria o vazio, pois uma consciência sem ser manifestada não é nada. Shakti em Shiva seria um cadáver, porque um corpo sem consciência é um corpo sem vida. Então, cada deus hindu Shiva tem sua respectiva representação feminina Shakti. Por exemplo, Brahma é o deus da criação que determinou o princípio do universo e sua parceria, a energia complementar feminina, é Sarasvati, a mãe dos Vedas, ensinamentos práticos para uma vida plena. Então, eles são a personificação da própria natureza e a criadora das artes e ciências, da qual a maior arte é o amor. Ou seja, em todo o universo, dentro e fora de nós, simplificando, Shiva cria e Shakti manifesta. Então, nós carregamos em nosso interior a manifestação da energia macrocósmica universal de forma microcósmica. Todos nós somos constituídos de água e minerais, assim como nos nutrimos de ar e geramos calor, ou seja, todos os elementos da natureza. Assim como possuímos o masculino e o feminino, o pleno equilíbrio e união dessas forças é o que nos faz alcançar um modo pleno de viver. E a Kundalini é essa energia vital, a energia que manifesta os nossos desejos, vontades, a energia que rege todas as manifestações do universo macrocósmico dentro de nosso corpo. O que o Tantra chama de Kundalini, Freud um dia chamou, em seus estudos sobre psicanálise, de libido, e Reishi, em sua psicanálise corporal, de orgone. O cristianismo denomina a energia vital como sendo a energia do Espírito Santo. A Kundalini
e sua ascensão para a iluminação se manifesta em todas as filosofias e religiões, assim como nas teorias contemporâneas da psicologia e bioenergética. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Então, como se manifesta a Kundalini? A Kundalini, a que tem energia em forma de Kundala, que significa espiral, é a energia sustentadora da vida, a força vital contida em todos os seres, o poder que dá ao universo. Kunda significa o lago, e a Kundalini do planeta é o lago em que se fundiram todos os elementos da Terra. Essa energia pulsa numa frequência regular e ocasionalmente se enfurece na força de terremotos e erupções. Assim como a energia do planeta pulsa, se expandindo e se contraindo constantemente, a energia de cada ser pulsa, de cada ser vivo pulsa da mesma maneira. Temos momentos de extroversão e outros de introspecção. Estamos momentos relaxados e outrora estamos tensos. Nossos órgãos funcionam na base da expansão e contração, seja o coração regulando seus batimentos ou o intestino empurrando os alimentos. O próprio orgasmo se manifesta através do pulsar contínuo da musculatura pélvica. Como vocês podem ver nessa figura, aqui está o símbolo da medicina contemporânea. São duas cobras enroscadas, Ida e Pingala, em um cedro, e onde suas cabeças se encontram. Chakra, cura, ascensão da Kundalini. É assim que acontece a cura e a ascensão dela. Essa energia está adormecida em todos na base da espinha dorsal. E para que se tenha uma vida consciente e prazerosa, é necessário que essa energia seja ativada, reconhecida e elevada até o alto da cabeça. Ele é comparado e muitas vezes ilustrado como uma perigosa cobra enrolada 3 vezes e meia. E como tal, quando liberada, pode agir de forma criativa ou destrutiva, positiva ou negativamente. Então, assim, quais seriam esses perigos, do despertar inconsciente dessa Kundalini? Muito se fala sobre o despertar da Kundalini e a maioria das pessoas expressa uma falta de conhecimento ou até interpretam certas reações energéticas do corpo como a subida da energia, mas estão enganadas. A Kundalini é a energia da vida e qualquer expressão de nossas vontades pode ser encarada como uma manifestação dessa energia. O orgasmo é uma manifestação de Kundalini. Dançar, sair com os amigos, conversar, namorar, dar risada, trabalhar ou fazer aquela viagem dos sonhos. Tudo isso são manifestações da energia da vida. É nosso fogo interno, o poder do sexo, da criação, dos desejos e da vontade. Como falamos, a Kundalini fica armazenada na nossa região sexual, enroscada e descansando. E esses 3 nós energéticos que impedem que ela suba indiscriminadamente, entre nós podem ser dissolvidos. E a energia é canalizada de maneira consciente através de um trabalho de bem-estar físico, através de alimentação, exercícios, equilíbrio mental, que devem ser desenvolvidos antes de permitir que a elevação se transforme numa experiência espiritual. Os yogis, em geral, passam muitos anos se trabalhando para tal ascensão. Quando a Kundalini sobe, ela percorre todos os canais energéticos dos chakras, assim como os meridianos, vasos, veias, nervos, músculos, por todo o nosso corpo. Por isso a importância de uma preparação e de uma limpeza psicofísica. Então, não posso elevar a Kundalini através de uma massagem tântrica ou meditação ativa, seria uma pergunta, se isso seria possível. O Tantra no Ocidente é tradicionalmente muito vinculado à sexualidade e a maioria das pessoas, dos profissionais, se limitam a vincular a capacidade de alcançar o 7º chakra com o estado de superconsciência orgástica ou com rituais muitas vezes incompletos.
chamado de sexo tântrico. A energia orgástica é sim uma potente manifestação da energia da vida, porém não é a única maneira de se alcançar essa iluminação. Na verdade, existem várias ocasiões em que a Kundalini pode se manifestar. A relação sexual consciente é só uma delas. Veja bem, eu estou falando de sexo consciente. A relação sexual violenta, com movimentos rápidos e sem conexão energética real com o parceiro, que é como a maioria das pessoas está acostumada a ver a prática do sexo, não só não vai influenciar a subida da Kundalini, como vai duplicar o esforço necessário para alcançar a mesma. Aqui nessa foto você entende um pouco mais sobre a energia e os chakras, os principais canais energéticos do corpo, segundo o Tantra. Então, segundo as escrituras, enquanto a Kundalini permanece adormecida, a alma individual é limitada e o verdadeiro conhecimento não aparece. Então, é preciso fazer ela despertar e poder controlar. E esses movimentos, visualizações, mantras, retenção de respiração, enfim, uma série de exercícios. Pense no seu corpo como um receptáculo de energia cósmica, um aglomerado de átomos conscientes construídos à imagem do macrocosmos. A consciência vibra em cada uma das células. O prana está presente em todos os seus tecidos. Que o prana é a própria energia vital. Quando o corpo e a mente se unem, a consciência do corpo sutil começa a revelar-se. Então existem práticas como exercícios físicos, danças, certos sons de poder, que podem despertar a Kundalini. Entretanto, nesses casos, por exemplo, como drogas ou choques repentinos, o perigo de que a energia ascenda fora de controle e crie problemas psicofísicos é extremamente alta. Então, a maneira mais segura de canalizar a energia Kundalini é através de um compromisso profundo de amor e consciência transcendentais. As sensações que a massagem tântrica traz são sim manifestações da energia Kundalini. Porém, em sua grande maioria, passa longe da experiência de iluminação e de dissolução do ego causado pelo poder da serpente desenrolando pelo Sushumna. É como se a Kundalini fosse o sol, porém o que você consegue alcançar são somente o calor dos raios que ela emana. Mas então qual seria a sensação da ascensão da energia Kundalini? Tem um livro chamado Segredos Sexuais. A experiência é geralmente sentida como um fogo líquido, ele diz, simultaneamente quente e frio, elétrico, quase paralisante, abrindo todo o ser, queimando todo o ego, soltando todas as sombras para a superfície, iluminando e liberando. Caso seja liberta de maneira não consciente, pode ser devastadora, te fazendo se deparar com seus maiores medos inconscientes e gerando problemas físicos e psíquicos que podem levar meses para serem equilibrados novamente. A energia Kundalini é muito poderosa e caso você não tenha como objetivo manifestá-la, deve fazê-la devagar, trabalhando a ascensão em cada chakra, conhecendo as suas sombras mais profundas, sua consciência corporal e correta atitude mental, assim poderá canalizá-la para uma experiência positiva. A Kundalini é a energia do desejo e os mesmos continuam infinitamente durante nossa vida. Assim como a cobra pode ser linda, mas ao mesmo tempo fatal, os nossos desejos podem nos levar tanto à iluminação quanto ao vício. Segundo Buda, se formos escravos desses desejos, nunca teremos a vida plena. O yoga vê o homem como um reflexo do macrocosmos, a energia criadora que engendra o universo, manifestando-se no homem, que não é separado nem é diferente dela. O nome dessa energia é Kundalini. A nossa consciência individual é apenas uma de suas dimensões, pois energia e consciência não são coisas separadas. A ciência concorda com o yoga em que o universo é um verdadeiro mar de energia. Eles diferem, entretanto, quanto ao significado dessa constatação. A yoga diz que ela possui implicações pessoais profundas. Se a matéria é de fato vibração, então o corpo humano, que faz parte do mundo material, também é feito de energia. Consciência e energia estão intimamente ligados.
sendo dois aspectos da mesma realidade. Freud escreveu que caso não consigamos controlar nossa libido e não soubermos lidar com as negativas ou a não satisfação desses desejos, criamos assim a maior parte de nossas neuroses. É exatamente o que a filosofia tântrica prega. Caso não soubermos canalizar nossa energia sexual Kundalini conscientemente em cada chakra, criamos nossas próprias limitações. Por exemplo, pessoas que têm a libido ou a maior parte da Kundalini no primeiro chakra são, no geral, pessoas incapazes de amar, ficam muito doentes e se envolvem em drogas, álcool, cigarro, remédios. São pessoas que só pensam em sexo, dinheiro, poder, esportes, drogas. Quanto mais você conseguir elevar sua energia vital perante os chakras, mais evoluído irá ser sua forma de pensar para com o mundo. A iluminação, na palavra de quem já teve essa experiência, não é nada de especial. É quando você se dá conta de todos os seres, de que todos os seres são iluminados por trás da ganância, da avareza e do ego, e você se sente não mais como um indivíduo, mas parte do todo. É com a mesma rapidez que essa percepção vem, ela volta. A cobra volta a se enroscar, deixando para você a responsabilidade de lidar com as consequências físicas e psíquicas dessa iluminação. Vômito, dor no corpo, dor de cabeça, diarreia, assim como podem ocorrer confusões mentais sobre sua própria identidade como indivíduo, desapego total dos bens materiais, por exemplo. Como falamos, existem várias maneiras de se trabalhar a energia vital. Seja melhorando a sua consciência corporal através de exercícios, dança, yoga, artes marciais e etc. O seu equilíbrio mental com respirações conscientes, meditações, entre outras atividades. A ascensão da Kundalini de maneira consciente envolve a prática corporal e mental, mas também espiritual. Sempre que você se sentir mais vivo, feliz e realizado, lembre-se que em todos os momentos a Kundalini também está se manifestando dentro de você.